Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 43 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 7 de junho. Olha, a temperatura está caindo, Estael Cias. A gente tem em Porto Alegre agora muito vento, um vento forte. Olha aí, ó, imagens ao vivo da Orla do Guaíba, muitas nuvens aqui em Porto Alegre. Com esse vento, temperatura de 19 graus, a sensação é de frio. Eu até vou colocar o meu casaco porque a gente está com essa temperatura e nessa época é bom a gente estar sempre se cuidando, não é verdade? 19 graus a temperatura. Estael Cias, deixa eu mexer no microfone, vai dar um pouquinho de barulho, mas já a gente resolve. A Estael Cias já está com a gente aqui no estúdio, em seguida vai trazer as informações. Temos chuva ainda essa semana, Estael? Tem chuva? Tem sol? Chuva, tem calor? bastante. Tem calor? Não, calor não. Então se prepare para uma semana fria em todo o Rio Grande do Sul. 11 horas e 44 minutos, a gente abre a edição de hoje com imagens cinematográficas. Preste atenção, tudo nesta madrugada. Criminosos se passaram por policiais para resgatar um comparsa numa unidade de pronto atendimento de Caxias do Sul, na Serra. Como eu disse, as imagens são impressionantes. Um agente penitenciário foi morto. Na fuga, o criminoso sequestrou uma paciente e o pai dela. Tá? Então agora a gente vai trazer todos os detalhes, porque as informações é que temos o saldo, de acordo com a própria SUSEP, um agente penitenciário morto, um outro gravemente ferido, 2 enfermeiras feridas, aí aparece uma delas correndo dentro da unidade de pronto atendimento às 3 horas da madrugada, zona norte de Caxias do Sul. E ainda um funcionário do desta unidade de pronto atendimento que também ficou ferido. Ou seja, 3 pessoas que ficaram feridas, 3 funcionários, um agente gravemente e o outro agente que foi morto. O Lucas Abate tem informações e vai nos atualizar e a gente vai observar aí na tela em detalhes o que aconteceu. Já dou bom dia também para o colega Glauco Paza, que está na redação. Oi, Lucas, bom dia. Oi, bom dia, André, a todos que nos acompanham. Uma ação rápida, em menos de 3, 4 minutos, e extremamente violenta desses criminosos que deixaram um agente penitenciário morto, o outro gravemente ferido. A atualização que a gente tem do momento é que ele passa por uma cirurgia bastante delicada no momento e o estado dele ainda inspira bastante cuidados, e outras 2 pessoas, 2 funcionários dessa unidade de saúde que também foram feridas na ação. Tudo isso, André, com o objetivo de resgatar um preso, uma liderança de uma facção criminosa que durante a noite passou mal e precisou de atendimento. Ô, Lucas, só acrescentando, é que a gente recebeu agorinha uma nota oficial da SUSEP informando que seriam 3 funcionários do posto de atendimento da unidade de pronto atendimento feridos. Nós tínhamos a informação anterior que era uma enfermeira e um atendente de recepção. Agora as informações que nos chegam é de que 2 enfermeiras ficaram feridas, não com gravidade. Dentro a gente percebe aí, esse é o momento em que a pessoa, o que estava presa, que tinha ido receber atendimento, ele que pega a arma do agente penitenciário que caiu ferido, tá aí, ó, o momento que ele cai ferido, e agora o criminoso, ele pega a arma deste que ficou ferido e troca tiros com o outro agente, e aí o momento que o agente morreu. E em seguida a fuga. Diga, Lucas. André, só para concluir essas imagens, são várias cenas, vários momentos que foram flagrados pelas câmeras, pelo circuito interno dessa unidade de pronto atendimento. Esse agente que foi baleado naquela primeira imagem e acaba perdendo a arma, que a arma acaba caindo um pouco mais para frente, é o agente que ficou ferido e está passando por uma cirurgia. Logo na sequência, André, o criminoso, o preso, que estava sendo resgatado... O preso que estava sendo resgatado, pega a imagem, a pistola desse agente. Exatamente. É agora que ele vai aparecer, só para seguir na imagem, já que tu estás falando, aqui ó, no canto, deixa eu mostrar o detalhe, está o agente que foi morto. É o agente que foi morto, agora vai aparecer aqui no corredor. Este é o homem que foi resgatado, o que foi buscar atendimento porque estava mal durante a madrugada. Percebe-se que ele está em plenas condições, troca tiros com esse agente e o agente morreu. Agora a fuga. Em seguida tem a fuga, daqui a pouco vamos mostrar o momento em que este criminoso que foi resgatado foge e faz pai e filha reféns e consegue fugir da unidade de pronto atendimento. Aí o momento que esse aqui é o agente que morreu, de 54 anos, né? E na imagem a gente vai perceber o momento que o primeiro agente é ferido, deixa a arma cair no chão e é a hora que ele pega a arma e volta para trocar tiros com o outro agente que lhe leva um tiro e morre.
Então, repetindo, isso tudo às 3 horas e 26 minutos desta madrugada em Caxias do Sul, na Serra. Olha aí, ó. Só que para que a outra imagem que a gente vai chamar a atenção, se vejam que aqui, bem na esquina, aqui na quina dessa parede, está aqui o agente penitenciário que leva o tiro, porque ele achou, provavelmente, que as pessoas estavam atirando daqui, mas na verdade foi por trás, ó. Vê aí na sequência, ele leva o tiro, fica ferido e deixa a arma cair no chão. Tiro que veio lá por trás. Daqui a pouco a gente traz, portanto, outras informações, atualizando isto que aconteceu na madrugada de hoje em Caxias do Sul, na Serra. Agora 11 horas e 48 minutos. O SBT Rio Grande é a sua companhia na hora do almoço. Estamos com muitas informações para você. Já está no ar. E ainda hoje vamos falar sobre o médico gaúcho que ficou preso no Egito. Ele foi liberado e já está de volta. Como ficam as investigações a partir de agora? Será que estão encerradas em instantes? As atualizações deste caso de repercussão internacional que nós estamos desde o começo. Ele foi preso no domingo passado, né? Foi detido no domingo passado. Na segunda-feira trouxemos toda a repercussão e o médico Vitor Sorrentino chegou a Porto Alegre ontem por volta de 11h30 da noite. Em seguida, a gente vai atualizar e saber de fato o que aconteceu, toda esta negociação que foi feita, né, para a liberação deste médico. Muito bem, em seguida trazemos detalhes. Veja agora mais destaques de hoje aqui no SBT Rio Grande. Cenas de filme na Serra. Bandidos armados se vestem de policiais para resgatar comparsa em uma unidade de pronto atendimento. Um agente penitenciário foi morto a tiros. Na fuga, um criminoso sequestrou uma paciente e o pai. O resgate era planejado? O que a polícia tem de pistas? Também na Serra, uma perseguição de guardas municipais termina com um jovem morto a tiros. Matheus da Silva dos Santos, 21 anos, foi atingido por um disparo na cabeça. Como isso aconteceu? O que dizem as autoridades sobre a ação dos guardas? Prejuízo para o crime. Caminhão atolado e lotado de produtos falsos. O que tinha? Será que eles erraram o caminho? Agora, faltando 10 para o meio-dia, deixa eu te fazer uma pergunta. Você comprou um carro e está pagando muito, está pagando demais, o carnê está altíssimo. Então preste atenção, fique com o recado da Fábio da EVT Assessoria. Estamos passando por um momento muito complicado, vivendo cheio de incertezas e preocupações. E para piorar, você comprou um carro e está pagando por 2, às vezes até por 3. O banco não para de te ligar e a busca e a apreensão está batendo a sua porta. Faça como o nosso cliente Alexandro. Gente, o senhor Alexandro chegou lá no nosso escritório desesperado, com a dívida do seu carro acima de R$30 mil. Imagina só, busca e apreensão e restrições. E em apenas alguns meses nós conseguimos um acordo de quitação por R$3 mil. É isso mesmo, gente, R$3 mil. A EVT é uma assessoria que te ajuda a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e empréstimos. Então ligue agora para a EVT Assessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela, ligue agora 3391-3852 ou manda uma mensagem de WhatsApp para 99770-2864. Eu vou repetir, anota aí, 3391-3852 ou WhatsApp para 99770-2864 e fale com a EVT Assessoria, que a gente te ajuda a passar por esse momento difícil e acabar com as suas dívidas. Muito bem, 11 horas e 52 minutos agora. Em seguida, atenção, um agente penitenciário foi morto nesta madrugada em Caxias do Sul. Foi morto nesta madrugada. Um outro agente penitenciário ficou gravemente ferido. Foi durante o resgate a um preso. Mas o preso estava onde? Estava nesta unidade de pronto atendimento, recebendo um atendimento que ele estava passando mal durante a madrugada. Daqui a pouco a gente vai trazer as informações. O que temos, a própria SUSEP informou, 2 enfermeiras que ficaram feridas e um atendente da recepção também ficou ferido. Ali a imagem de uma das funcionárias do posto correndo aquele tiroteio todo. Imagine só o desespero, Glauco. Foram 3 homens fortemente com armas pesadas com fuzil. Aí a fuga, o momento da fuga desse criminoso. Ele sim, ele era o alvo, ele que seria resgatado. Nessa hora, ali ó.
Ali já estavam fugindo os 3 que deram o apoio, fugiram neste carro, me parece que é um Passat. Eles fugiram nesse carro, depois é que o preso, então, ele consegue fugir. Ele foge, esses são os 3 que chegaram para mais o motorista, então são 4. Esse é o momento da fuga só deles. Em seguida, este preso, que está ali com um blusão claro e de bermudas, consegue fugir e faz o pai e filha. Tá aí ele, ó. Ele fugindo, e aí ele faz o pai e uma filha de reféns e consegue escapar. Os 4 estão sendo procurados. Em seguida, trazemos outras informações. Repetindo, foi nesta madrugada em Caxias do Sul, na Serra. 11h53. Para quem está chegando com a gente, o SBT Rio Grande vai até a 1h e tem muito assunto para você. Vejam só. Caxias do Sul, comoção no velório do jovem morto após uma perseguição de guardas municipais. Matheus da Silva dos Santos, 21 anos, foi atingido por um tiro na cabeça. Já já os detalhes. No esporte tem de tudo, mas tudo mesmo. Título tricolor, vexame colorado, histórico aliás, a ponto de um ídolo fazer um desabafo. Mas como explicar a goleada de 5-1? Será que Ramires vai seguir mesmo como técnico? E tem seleção brasileira, ainda em Porto Alegre. Em campo, tudo bem. Fora dele, o presidente da CBF foi afastado sob acusação de assédio a uma funcionária. Já já, aqui no SBT Rio Grande, quem anda fazendo bonito e quem anda dando bola fora. Viram a frase 5 muito. Daqui a pouco, então, as informações do esporte. 11h54, temos um recado para você da doutora Luciana da Sorri Fácil. Preste atenção. Você já se perguntou por que implante? Eu sou a doutora Luciana Kremer e quero falar com você que sofre com a perda de dentes e tem vergonha de sorrir. Você sempre se pergunta se o implante dentário é para você? Se vai doer? Se é muito complicado? De 7 a 12 de junho, a Sorri Fácil vai responder todas essas perguntas. Venha conhecer e entender todos os detalhes sobre o implante e ter a certeza de que sim, o implante dentário é para você. Estaremos te esperando com atendimento especial entre os dias 7 e 12 de junho e no sábado com horário estendido até às 18 horas para receber quem não tem tempo durante a semana. Não perca a chance de ter o seu sorriso de volta. Agende agora a sua avaliação. Ligue 0800 600 3130. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Atenção, cenas de filme na unidade de pronto atendimento de Caxias do Sul. Um agente penitenciário foi morto por criminosos que se passaram por policiais civis para resgatar um preso que estava em atendimento na unidade de saúde. Vamos conversar com o colega Lucas Abate. As imagens são impressionantes, são assustadoras. Imagine para quem estava lá, naquele momento. Os criminosos estavam armados, estavam inclusive com fuzis. Mas muitas perguntas aparecem nesse momento. Primeira delas, por que este homem precisou se deslocar cerca de 50 quilômetros para receber um atendimento? O que ele tinha, já que ele precisava de um atendimento de urgência, né, durante a madrugada? Enfim, são diversas questões que se fazem nesse momento, mas o fato, e triste, um agente penitenciário morto, um outro agente penitenciário em estado grave que está sendo operado nesse momento e, segundo informações da SUSEP, 2 enfermeiras e um outro funcionário do posto que ficaram feridos. Lucas Abate, o que temos de informações nesse momento? Pois é, André, tudo isso aconteceu por volta das 3 horas da madrugada. Esse preso, que é considerado até de alta periculosidade, ligado à maior facção criminosa aqui do Rio Grande do Sul, passou mal, ou supostamente passou mal, e pediu atendimento médico. E como não se tem um posto de saúde, algum local de atendimento dentro da cadeia, os agentes tiveram que deslocar mais de 30 quilômetros até o centro de Caxias do Sul com esse preso para fazer essa escolta, para levar ele para atendimento. E aí, André, tem um ponto que está gerando bastante protesto até dos agentes penitenciários. Inclusive, a gente está em frente ao Palácio Piratini, porque aqui tem protesto, tem mobilização já. E eles falam, André, que devido à falta de efetivo, apenas 2 agentes acabaram escoltando esse preso, quando o ideal seria ter pelo menos mais um agente para dar um suporte. Mas durante essa chegada na UPA, os agentes com o preso já foram surpreendidos
pela ação desses criminosos, pelo menos 3 armados com fuzil e que imediatamente, André, já começaram a disparar em direção aos agentes para fazer o resgate do preso. Lucas, pelo que eu vi ali da frase, concordo inteiramente, coisa de filme, né? E para isso tem um roteiro. Eu acredito que a polícia tem essa informação de que tenha sido muito bem planejado, né? Inclusive com comunicação de dentro do presídio, porque como é que as pessoas iam saber que naquela hora, naquele dia, aquele preso ia ser atendido na UPA, né? Existe informação a respeito disso? Pois é, Glauco, a polícia está apurando todos esses fatos, mas tem convicção de que é um fato que foi planejado. Inclusive, esse pedido dele, naquele horário, de fazer o deslocamento até a unidade de pronto atendimento, tudo isso era planejado. E no final, depois quando ele sequestra ainda pacientes, foge até a Farroupilha, na estrada de Caravaggio, inclusive, distante de lá, e chega nesse ponto e havia um carro esperando, a polícia, os investigadores, até os órgãos de inteligência da SUSEP acreditam que eles tinham um plano principal, que era fazer o resgate na própria UPA, e também um plano B, digamos assim, para caso tudo desse errado, eles da mesma forma conseguissem resgatar esse preso. Então a polícia está monitorando todos esses detalhes, mas a gente sabe, né? Celular em presídio não é uma situação atípica, infelizmente tem bastante comunicação, e esse presídio, que é conhecido como presídio do apanhador, vive um cenário, André Glauco, de superlotação, tá? A capacidade é de menos de 500 presos e tem mais de 1.000 presos que estão abrigados por lá. E na noite que tudo aconteceu, havia apenas 7 agentes penitenciários para tomar conta de todo o presídio. Imagina só a situação. Aí 7 e 2 precisaram se deslocar, então, para fazer a escolta deste preso até a unidade de pronto atendimento, fica na Zona Norte, lá de Caxias. Lembrando que a distância é de cerca de 50 quilômetros, porque é um presídio que ele fica quase ali no limite com São Francisco de Paula. Então, é uma distância muito grande que precisou ser percorrida para que ele recebesse atendimento. A gente não sabe ao certo o que teve, se ele fingiu que passou mal, não sabemos em detalhes qual era o problema de saúde dele. Mas a gente vai mostrar nas imagens, vamos mostrar o que nós temos, pelo menos, na sequência, como que tudo aconteceu. Esse já é a fuga dos 3 criminosos que entraram na unidade de pronto atendimento para conseguir resgatar o preso. Não sabemos se eles atiraram também, eles estavam com fuzis. Mas agora a gente vai lá na parte de dentro da unidade de pronto atendimento. Para quem está chegando agora, 12:01, isso aconteceu nessa madrugada em Caxias do Sul, na Zona Norte de Caxias, na unidade de pronto atendimento, aí a fuga desse homem. Esse homem era o que estava preso, tinha ido ao posto receber atendimento e depois, então, ele conseguiu ser resgatado. Aí é o momento que ele faz o pai e filha reféns na frente do posto. Os comparsas já tinham saído, os 3 já tinham entrado no carro, naquele carro branco já tinham ido embora. E aí ele consegue sair, ele faz pai e filha reféns, vão até, andam alguns quilômetros, onde já tinha alguém esperando por ele, liberam pai e filha e aí então eles seguem em fuga. Esse é o momento então que ele consegue sair, já tinha atirado contra os agentes penitenciários. Aí a hora que ele pega pai e filha, faz os 2 de reféns e consegue fugir. Agora vamos para dentro do posto. Para aí a imagem um pouquinho, gente. Para aí só um pouquinho a imagem para a gente mostrar o que estava acontecendo aqui, né? A gente tentar fazer uma leitura mesmo com as poucas imagens que temos. Me parece, me ajuda aqui, Glauco. Aqui tem um agente penitenciário, tá? E eu acho que aqui tem um outro agente penitenciário também, tá bom? E, antes de largar a imagem, deixa eu só explicar. Este agente, ele está olhando para essa direção porque imaginou que estavam 3 criminosos, na verdade 4 lá dentro do posto. Então imagina, todos espalhados. Ele estava olhando em direção para cá. Quando este aqui recebe um tiro, cai no chão, é ele que está em estado grave, está sendo operado nesse momento. Ele cai no chão e com a queda a arma ela vai longe. Solta aí a imagem. E aqui também, ó, tem alguém se escondendo aqui. Certamente é um dos agentes penitenciários também. Eles estão de olho para cá. Mas aí, por trás, ele recebeu o tiro. Olha aqui a arma. Perceberam a arma? A arma foi para perto desses cones. Aí, ele... Aqui, ó. Para aí a imagem agora. Volta ali. Vamos mostrar o criminoso. Aqui, este criminoso que faz parte de uma facção, que tinha ido receber o atendimento nesta unidade de pronto atendimento. Aqui, ele já tinha pego a arma e estava
tentando, né, se defender, olhando para todos os lados, e aí ele que atirou contra o agente penitenciário de 54 anos que está aqui e morreu. E em seguida ele parte para a fuga. Deixa a sequência da imagem. Tá aí, ó, momento dos tiros, cerca de 4, 5 tiros. Ele aqui, ó, chega a aparecer, ele apareceu aqui, ó. Ele aparece aqui agora, ó, se põe em posição de tiro, está em posição de tiro. Aí na sequência, então, ele consegue, pela sala, entra e dá um tiro fatal. E aí mata o agente penitenciário. Ele chega a olhar para a arma, né? Parece que acabou, terminou a munição. Aí, mais uma vez, na sequência. O agente penitenciário caído, perde a arma, ele vai, pega a arma dele e atira contra o outro agente que teve morte na hora. E aqui apareceu uma funcionária, desculpa, Glauco, só uma funcionária na parte de baixo da tela, ela aparece correndo, desesperada. Vamos tentar botar essa imagem de novo, porque estava uma correria lá dentro, né, Glauco? Imagina. Olha aí. Só para esclarecer, né, são 2 corredores diferentes, né, André? Exato. As pessoas podem tender a achar que não, é no mesmo lugar. Não, é que são várias câmeras em vários locais. Ó, aqui a gente percebe o pé, aqui, ó. Eu acho que talvez aqui, vamos deixar na sequência para ver qual é o corredor exatamente. Eu acho que é o corredor onde o agente penitenciário ficou ferido. Talvez ele tenha seguido até esse canto aqui. Vamos tentar identificar pela porta, ó. Essa aqui é a porta branca que estava fechada. Ó, é nessa porta aqui. É a porta da recepção ali, segundo as informações que o Léo Bonesso me passou agora. Tem o pé de alguém aqui, que eu não sei, deve ser do agente penitenciário. Não sei se é do que ficou ferido. Aqui é a porta da recepção também, não é? Essa outra porta aqui não é da recepção? Não, é diferente da anterior, né? É diferente porque lá tinha, aqui tem os cones e lá era outra, era uma lixeira que tinha. Era uma lixeira, né? Aqui. O Lucas, traz as informações pra gente de quem era esse preso e por que ele foi levado de madrugada para atendimento nesta unidade de pronto atendimento lá de Caxias. Então tá, André, esse preso era ligado a uma facção criminosa, a maior facção criminosa aqui do Rio Grande do Sul. Tinha uma condenação até de informações que a gente conseguiu apurar até o momento de pelo menos 16 anos de prisão. Teria cometido crimes também no estado de Santa Catarina, teria pena a cumprir por lá, mas estava detido pelo menos desde fevereiro em Caxias do Sul. A gente não tem informação por qual crime que ele estava detido. Mas, André, na madrugada, já possivelmente com tudo isso planejado, com tudo isso arquitetado, esse preso, Guilherme Fernando Mendonça Ruff, simulou, disse que passou mal, disse que precisava de atendimento médico e como no presídio não tem posto de saúde e é também afastado da região central, os agentes tiveram até de uma maneira não ideal, apenas 2 agentes penitenciários, tiveram que fazer esse deslocamento de quase 50 quilômetros até o centro de Caxias do Sul, na UPA Zona Norte, onde tudo aconteceu. Inclusive, André, essa situação, claro, gerou muitos danos, muitos transtornos na UPA, que está fechada nesta manhã, está sendo realizada perícia, e o nosso colega Guilherme Fadanelli esteve por lá agora pela manhã e nos mostra agora o cenário, como está o cenário de onde tudo aconteceu. Amanhã, peritos estiveram aqui na UPA Zona Norte para avaliar a cena do crime. O atendimento ao público foi suspenso e transferido para a UPA Central. Os 2 funcionários, mais o vigia, que foram atingidos por tiros de raspão, estão recebendo os cuidados aqui mesmo. Alguns familiares deles já estiveram na UPA, afirmaram que eles passam bem, mas preferiram não gravar entrevista. A unidade é administrada pela Universidade de Caxias do Sul, que até o momento não se manifestou. Mas a secretária municipal da Saúde esteve aqui reunida ao longo da manhã para tratar sobre o incidente. A UPA está passando por uma higienização completa e deve reabrir ainda hoje. Caravelo. Esta madrugada, pelo que eu entendi, são 3 corredores em que tudo acontece. São em 3 corredores desta unidade de pronto atendimento, né, o Lucas? O Lucas, inclusive, está em frente ao Palácio Piratini, né, Lucas? Porque em frente ao Palácio há uma manifestação nesse momento. O Lucas já me escuta?
Oi, André. Sim, a gente está em frente ao Palácio Piratini. Por aqui tem uma movimentação de agentes penitenciários e também de concursados que aguardam a nomeação, a aprovação. Eles já estavam, desde a semana passada, fazendo uma vigília, pedindo a regulamentação da Polícia Penal e também mais efetivo. E agora, André, o Paulo Garavelo vai mostrar para a gente, esses balões pretos foram colocados por aqui, em frente ao Palácio Piratini, em luto por conta dessa situação, por conta da morte do colega, do Clóvis Romã, de 54 anos, nesta madrugada, e também em homenagem ao outro agente que foi baleado e está passando por cirurgia neste momento. Um tom de protesto, inclusive com caixa de som aqui, cobranças ao governador do estado, já que o efetivo da SUSEP, segundo o sindicato, está quase na metade do que seria considerado ideal. E até pelo que nos aponta os representantes do sindicato aqui, André, por causa dessa falta de efetivo, apenas 2 agentes acompanharam esse preso, quando o ideal era que outras pessoas, mais agentes, realizassem essa escolta. O André. Oi, Glauco. Que situação. Eu fiquei imaginando, não sei se o Lucas tem essa informação, de mais pacientes dentro da UPA. Imagina no meio daquele tiroteio, não sei se naquele horário tinha gente lá, mas eu fico imaginando o drama, né, Lucas? Sim, Glauco. Havia vários pacientes lá no local, inclusive uma delas, uma jovem, estava com o pai, estava em atendimento acompanhada do pai, acabou sendo sequestrada por ele na saída. Até tem uma das imagens mostram as cadeiras todas vazias ali no que seria a recepção. Isso foi logo após ao tiroteio, em que todo mundo que estava ali dentro saiu correndo. Então, por isso que estava vazio, mas havia bastante gente nessa UPA, que é uma das principais UPAs, unidades de pronto atendimento de Caxias do Sul. Meio-dia, 9 minutos, para quem está chegando agora, isso aconteceu, está à direita ali da sua tela, aconteceu nessa madrugada em Caxias, por volta de 13h20 da madrugada. Foi um resgate a um preso que foi levado até o posto de atendimento lá em Caxias para receber justamente, não se sabe o porquê, o que ele teve, né? Por estar tão grave, não se sabe em detalhes o que aconteceu. E quando ele chegou no posto de atendimento, recebeu ajuda de 3 outros parceiros que estavam com fuzil e mais, né, o motorista do carro, ou seja, 4 pessoas que chegaram num automóvel Passat, 3 entraram na unidade de pronto atendimento. Não sabemos ainda a dinâmica de como que aconteceu, mas se percebe, pelo menos eu vejo 3 corredores em que aconteceu toda esta ação. E aí o resultado, um agente penitenciário morto, outro agente penitenciário gravemente ferido e, segundo a SUSEP, 2 enfermeiras e um segurança do posto que ficaram levemente feridos. A gente vê aí a correria, muita confusão. Aí, ó, esse é um dos corredores, então esse é o terceiro corredor que faltava eu anotar, que é onde está esse carrinho aí de limpeza. Então, vejam só, esse é onde aparece, esse já é o outro corredor que não tinha ainda aparecido, onde aparece ali talvez o agente em posição de tiro, não sabemos, ou ali ferido. Eu acho que ferido não, porque já é outro corredor. E em seguida eu posso explicar por quê. Neste corredor em que tem aí os cones, que tem aqueles cones, é onde o agente foi ferido e caiu a arma no chão. E é esse horário que eu quero confirmar com os meus colegas, em que horário que isso aí aconteceu, exatamente o horário que isso aconteceu. Depois, quando caiu a arma, o criminoso que foi resgatado, ele pega a arma no chão e atira contra o agente penitenciário e mata esse agente penitenciário. Lucas. André, e olha só, na sequência das imagens, é importante a gente frisar bem essa situação, os 3 criminosos que foram para o resgate fogem sozinhos, sem o preso que eles queriam resgatar. E o preso, ele sai, mata o agente penitenciário, sai pela porta de entrada, pela recepção da UPA, sequestra essas 2 pessoas, a paciente e o pai, obriga essa jovem, essa mulher, a dirigir por pelo menos 30 quilômetros até a Estrada do Caravaggio, que já fica no município de Farroupilha, e lá, André, era esperado por outros criminosos que terminaram esse resgate. Só uma última informação que a gente recebeu, possivelmente esse criminoso, preso resgatado, foi baleado nessa ação, tá? Um depoimento dessa própria jovem.
Então tem uma mobilização, uma busca até em hospitais da região, principalmente lado de Bento Gonçalves, Lajeado ou uma outra hipótese de que ele fugiu em direção ao litoral gaúcho ou de Santa Catarina. Bom, daqui a pouco a gente traz outras informações. Isto aconteceu nessa madrugada por volta de 13h26 ali, mais precisamente, a partir das 3 horas da madrugada, quando este homem que foi levado, este preso, foi levado cerca de 50 quilômetros do presídio que ele estava ali no limite de Caxias com São Francisco de Paula, foi levado até a zona norte de Caxias para receber atendimento, quando então foi resgatado pelos criminosos. Aí a fuga dos 3 que estavam com fuzil e ele saiu sozinho logo em seguida, né? Sai em seguida sozinho e faz pai e filha reféns. Aí é o momento que ele foge. O momento que ele foge e encontra do lado de fora pai e filha que estavam indo ao posto de atendimento, faz eles de reféns e foge. Aí, ó, tá aí, olha, ali é que eles chegaram a correr, né, Glauco? Chegaram a correr quando ele, então, faz os 2 de reféns. Segundo informações que se tem, ele está ferido e pode estar, inclusive, buscando atendimento. Ali, aquele horário ali, gente, olha só, aquele horário, só volta ali, por favor, se possível, na hora que ele faz os reféns ali, eu acho que dá 13h27 ali da madrugada, né? 13h27 da madrugada, sendo que o tiro foi às 3h26. O tiro que matou o agente penitenciário ali, ó. 13h27, ou seja, em 1 minuto ele matou o agente e fugiu e fez de refém. Vejam só, 1 minuto. E agora a nossa equipe está vendo que horário que foi aquele tiro, o tiro que deixou esse agente penitenciário ferido, só para a gente fazer uma comparação. Mas daqui a pouco trazemos mais detalhes e informações. Muito bem, agora tem uma outra história envolvendo Caxias do Sul neste final de semana. Teve uma perseguição de guardas municipais a um veículo e o resultado, a morte de um jovem na madrugada de domingo. Foi na madrugada de sábado para domingo. Vamos escutar aí a perseguição. Olha aí, no detalhe o carro que estava em fuga. Jovem de 21 anos que foi morto, ele não parou numa blitz. Ele não parou na blitz. Aí o momento que outros carros se aproximam, nesse momento ele já tinha batido, né? Já tinha batido o veículo. Ali, ó. Ali a fuga. Quantos tiros, hein? Ali no detalhe, a hora que ele vai, está uma Paraty branca, né? Vai e bate o carro. E aí agora se aproximam as outras viaturas que estavam em perseguição. A gente não sabe em detalhes o que aconteceu, porque esse jovem estava em fuga, nem o momento em que ele também foi ferido. Isso a gente vai daqui a pouco trazer outras informações. Gente, já tem o delegado na linha? Não? Em seguida a gente já está entrando em contato com o delegado responsável por essa investigação. Lucas, o que a gente tem de detalhes a respeito deste outro fato que também aconteceu em Caxias do Sul, na Serra? Pois é, André, e até pelo relato dos próprios familiares desse jovem, do Matheus da Silva dos Santos, de 21 anos, é de que ele fugiu da abordagem porque não tinha carteira de habilitação. E esse carro, conduzido por ele, uma Paraty, havia sido adquirida pelo menos 3 dias antes dessa situação, dessa blitz que ele fugiu. Então, por medo de ser pego nessa blitz e ter o carro que ele havia comprado há pouco tempo apreendido por não ter habilitação, ele acabou fugindo, gerou essa perseguição toda e ele acabou sendo baleado. Só reforçando, a vítima é Matheus da Silva dos Santos, de 21 anos, e não tinha nenhum antecedente criminal, André. Bom, e é isso que daqui a pouco a gente vai tentar saber em detalhes como que isso tudo aconteceu, como que foi a sequência. Daqui a pouco, então, o delegado responsável por essa investigação. Mas daí, mais um fato em Caxias do Sul, final de semana, com 2 ocorrências muito graves, né? Aquela que nós mostramos há pouco, da morte de um agente penitenciário, o resgate de um preso dentro de uma unidade de pronto atendimento, e esse outro caso de sábado para domingo desse jovem de 21 anos que fura uma barreira policial, há uma perseguição, depois há um acidente, e é isso que a gente vai saber como que tudo aconteceu, porque a gente escuta tiros, né, antes da batida. Não sei se é possível a gente largar aí o som, porque foi um morador que ouviu o tiro e começou a gravar. Então vamos tentar na sequência mostrar aí os tiros, repetindo, isso aconteceu em Caxias. Olha aí. A gente escuta 8 tiros antes da batida do carro, né? Antes da batida.
E é isso porque pelas informações que se tem da própria polícia, a Brigada Militar, é que ele teria batido o carro, dado uma ré e teria ido contra os policiais. Né? Essa é a versão, pelo menos, que a gente tem da própria Brigada Militar. Mas em seguida, só o delegado que está com a investigação para trazer mais detalhes desta... Olha, o que a gente pode concluir, assim, antes de qualquer coisa, né, Glauco? Não sei, por isso que a gente não sabe, e o delegado vai explicar para a gente, mas, em tese, não interessa quem está dentro, se preserva ao máximo sempre a vida da vítima, né? Isso em qualquer... de quem está errado, de qualquer forma. Né, Lucas? E até a informação que se tem por parte da Guarda Municipal, que foi a responsável por essa abordagem, era responsável pela blitz, era de que os guardas, os agentes, queriam acertar os pneus do veículo numa tentativa de parar. Só que um dos disparos acertou a cabeça desse jovem, do Matheus. Inclusive, esses 4 agentes estão afastados, até uma preservação a eles mesmos, uma preservação psicológica, mas também para garantir uma isonomia, digamos assim, dessa investigação que está em curso. Esse jovem, o Matheus, ele já foi velado, sepultado, e a nossa equipe esteve no velório, conversou com alguns amigos e familiares que estavam bastante revoltados com a situação. Tá certo. Em seguida a gente traz outros detalhes, mais este caso, né? Um caso, né, de certa forma polêmico, envolvendo também na Serra, também Caxias do Sul, Glauco, desta perseguição. A gente tem falado em várias oportunidades de problemas na Serra Gaúcha, né, André? Infelizmente começamos a semana chamando também a atenção para esses 2 casos aí, né? Muito bem. O Glauco tem outras informações para a gente, Glauco, é isso? Temos uma notícia, né, uma sonora, uma entrevista com a mãe, né? A mãe? Agora? A mãe, exatamente, que a gente pode ouvir nesse momento. Tá, vamos ouvir sim. Ninguém me avisou. Nem para mim me despedir dele. Eu não pude nem me despedir dele. Eu sei que nada vai trazer ele de volta. Mas eu quero, a justiça tem que ser feita. Ele não era um animal para dar um tiro e deixar lá como indigente. E é isso que tem que ser investigado, né, Glauco? Quer dizer, dor é muito grande, né? Exato, e não estou aqui... Isso um desentendimento, quer dizer, não está certo o que o jovem fez, mas é isso que se coloca em questão. Em qual momento ele levou esse tiro. E é isso que daqui a pouco, então, a polícia que está fazendo a investigação, né, o delegado responsável por este caso, vai poder nos explicar. Mas mais um caso que aconteceu, portanto, nesse final de semana em Caxias do Sul. Gente, 12h20, vamos mudar um pouquinho de assunto. Daqui a pouco a gente vai falar com a Estael Cia sobre a previsão do tempo. Muito nublado nesse instante aqui em Porto Alegre. Imagens ao vivo da Orla do Guaíba, vazia, porque nos últimos dias até do feriado estava abarrotado de gente, né, Glauco? 19 graus a temperatura, tinha um vento. Aqui no morro, pelo menos, tem um vento batendo. Ainda vento? Tá, Jeremias Werneck? É um vendaval, né? Mas tu vê que... bom, mas agora na Orla a gente percebe o vento ali nos coqueiros, né? Quer dizer, são ondas de vento. E são nuvens de frio ou chuva, Estael Cias? Hein? Frio ou chuva? As duas coisas, tá? Mas daqui a pouco a Estael vai explicar pra gente como que vai ficar o tempo, principalmente para esta semana. Tá certo? Meio-dia e 21 minutos, câmeras de segurança flagraram um malandro que, mesmo sem dinheiro, tentou garantir o churrasco do final de semana. Picanha escondida nas calças, Glauco Paza. Não é qualquer churrasco, é churrasco de picanha. Olha o que ele fez, dá pra ver no vídeo aí, malandrinho. Foi ontem à tarde, cerca de 2h15 da tarde, até o supermercado, no bairro Feitoria, e de uma forma bem discreta, digamos assim, ele colocou uma picanha dentro das calças. Olha aí, ó. Bem o momento que ele bota e ele pega um saco de feijão para disfarçar. Por quê? Porque daí ele foi até o caixa para perguntar quanto custava aquele saco de feijão. Mas era só disfarce mesmo. Aí ele olhou, viu o preço, achou que era caro. Ao ver, né, dos atendentes ali, era só a questão de ver o preço realmente, só que não, ele estava disfarçando para fugir com a carne. Lembrando, isso aconteceu no bairro Feitoria, em São Leopoldo, com este larápio aí que queria comer bem, só que sem pagar. E a gente sabe que isso não pode, né, André? Já pensou se todo mundo começa a fazer isso aí?
Que mau exemplo. Não pode. Picanha. Eu sei que tá cara a carne, tá? Mas não é justificativa, André. Isso aconteceu aonde? São Leopoldo. Bairro Feitoria, São Leopoldo. A calça eu acho que era bem grande, né? O rapaz não tinha problema com carne fria para botar ali, porque, convenhamos, né? Olha o lugar que ele foi esconder. E se foi com a picanha depois de dizer, não, o feijão tá caro, eu vou sair sem o feijão. E daqui a pouco, Glauco, eu já vou adiantar, uma imagem que a gente trouxe hoje de manhã, de um outro larápio. Um outro ladrão de comida que também estava atrás de um filé. Da mesma gangue? Hein? Será? Isso aí agora, se é da mesa, eu não sei, mas também queria garantir o churrasco dele. Olha só esse cachorro malandro, lá no norte do estado. Olha aí o que ele fez. Entrou na loja, ficou de olho e olha só, atenção, olha o que ele faz e ó, deu no pé, mas daqui a pouco. Daqui a pouco. Deu no pé não, deu na pata. Deu na pata. É verdade. Daqui a pouquinho a gente traz as informações desse cãozinho larápio. Só a gente se distraindo um pouco, né? Mediante todas essas coisas, né, ô Glauco? Mas enfim, é o nosso dia a dia e por isso é importante a gente tratar, né? É o nosso dia, a nossa vida, infelizmente, com muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins também. O que exige que a gente tenha sempre um cuidado muito grande na rua. Vejam só a situação desse pessoal de Caxias que estava dentro da unidade de pronto atendimento, 3 da madrugada, buscando atendimento e a troca de tiros que aconteceu. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, a morte desse agente penitenciário e outro agente que ficou gravemente ferido. E também lá em Caxias, a perseguição que teve pelas ruas da cidade, um jovem de 21 anos que escapou de uma barreira e levou um tiro. Não se sabe ainda ao certo os detalhes, em que circunstâncias, mas daqui a pouco a gente traz outros detalhes. Agora nós vamos falar sobre a repercussão, né? Um caso de repercussão internacional do médico Vitor Sorrentino. Ele, médico e influenciador nas redes sociais, voltou ao Brasil na noite de ontem, chegou por volta de 11h30 da noite aqui em Porto Alegre. Ele foi preso no dia 30 de maio, depois de publicar um vídeo assediando uma vendedora muçulmana. Na reportagem da Luciane Coman, a gente vai mostrar outros detalhes. A prisão do médico brasileiro ganhou manchetes em jornais de todo o mundo árabe. É uma ofensa não somente àquela moça, não é, que estava com o hijab, o traje islâmico. É uma ofensa à família dela e a toda a sociedade. O Ministério do Interior do Egito publicou um comunicado oficial no dia 30 de maio, informando que havia detido um estrangeiro acusado de assediar uma mulher, gravar e compartilhar o vídeo nas redes sociais. O turista é Vitor Sorrentino. Formado em medicina pela Universidade Luterana do Brasil, o registro profissional não consta especialidades. Na internet, ele acumula quase 1 milhão de seguidores. O assédio ocorreu no dia 24 de maio, em um bazar da cidade de Luxor, no sul do país. Vitor Sorrentino gravou a conversa com uma vendedora sobre papiro, material muito utilizado em manuscritos do Egito Antigo. O médico constrange a balconista usando expressões de duplo sentido. Vocês gostam mesmo do bem... É? Vocês gostam do bem... E também fica legal, né? O papiro com... Tá, maravilha. Apesar do conhecimento básico de português, a mulher não entende o cunho sexual da pergunta, o que gera risos entre os brasileiros. Ninguém de ferro. Cara, que bom que tá junto, Vitor. Que bom que o Dr. Vitor tá aqui conosco, cara. Após a repercussão, ele deletou o vídeo, voltou à loja e gravou um pedido de desculpas ao lado da balconista. Isso é uma brincadeira brasileira que pode ser vista como uma brincadeira de mau gosto, e eu acho que é uma brincadeira assim, não precisava fazer isso. Mas sabe, eu sou assim. Ativistas brasileiros enviaram os vídeos para movimentos feministas egípcios. A Mayara, editora do blog Vida no Egito, mora no Cairo há 6 anos e participou da mobilização. Foi uma corrente mesmo, sabe? Não se sabe ao certo onde começou, porque todo mundo se juntou para fazer a coisa acontecer. Vitor Sorrentino foi detido a caminho do aeroporto do Cairo. Aqui no Egito é assim, quando uma coisa ela cai na rede, viraliza muito rápido. Viralizou no sábado e no domingo à tarde ele foi detido, foi preso. A família se manifestou alegando que não houve prisão e que ele estava apenas prestando esclarecimentos. A mãe ainda reforçou que se tratava de uma brincadeira. Uma brincadeira ingênua, boba. Que até eu faria essa brincadeira. Eu sou mulher, porque deixou a bola picando e eu também diria a mesma coisa.
No dia 1º de junho, o Ministério Público se manifestou. Em nota, disse que o brasileiro respondia por expor a vítima a insinuações sexuais, desrespeitar os valores da sociedade egípcia, violar a vida privada da mulher e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Durante a semana, a família publicou uma carta em árabe e inglês pedindo desculpas à vítima, à família e a todos que se sentiram ofendidos. Não existe a menor intenção nossa em esconder qualquer coisa de vocês ou em não deixar claro o que está acontecendo. Este sociólogo, sheik do Centro Islâmico do Paraná, explica que o médico ofendeu toda a comunidade árabe. Eu me senti ofendido e me senti envergonhado. Estamos em 2021 e ainda tem pessoas que fazem esse tipo, entre aspas, brincadeira. Nós sabemos que isso não é brincadeira e sabemos que isso também é sistemático. Na última sexta-feira, Vitor Sorrentino publicou um vídeo de retratação ao lado da vítima. Com a ajuda de um intérprete, ele pede perdão. Meu nome é Victor Sorrentino. Esse é Victor Sorrentino. Eu estou gravando esse vídeo para pedir desculpas. A mulher afirma aceitar as desculpas. E vou aceitar suas desculpas. A família de Vitor Sorrentino confirmou na tarde deste domingo, por meio de nota, que o médico foi liberado pelas autoridades egípcias e que já está de volta ao Brasil. A mensagem reforça que a prioridade neste momento é reencontrar a família, mas que ele vai se manifestar publicamente sobre o ocorrido. Então vamos aguardar. Vocês gostam mesmo? A gente percebe, isso aí é um pedacinho do trecho, né, do que ele falou. Ele fala em brincadeira brasileira. Não dá para chamar isso de brincadeira brasileira, né? Uma brincadeira, ela é muito, se for brincadeira pessoal, é dele, não generaliza, por favor. E como mostramos ali, faz uma generalização também na ofensa. Ah, mas não foi ingênua. Não, ingênua, ela não sabia, essa senhora não sabia a língua portuguesa. Bom, são diversos aspectos, mas o espaço está aberto para quando Vitor Sorrentino, se quiser se manifestar, conversar a respeito deste caso, estamos à disposição. Agora, o que me chamou a atenção, como emagreceu. Imagine, em uma semana, eu só imagino o que deve ter passado nesse período por lá. Muito bem, 12h29 agora. Deixa eu ver aqui. Ô, Glau, pode seguir que eu tô ouvindo a música. Era só o que me faltava. Ei, segue aí com o SBT Rio Grande. Gente, olha só o recado. Tem coisa melhor do que ouvir música sem parar. A operadora TIM está com uma novidade, que é isso mesmo, a música não para. Agora no TIM Pré-Top você tem Deezer Go grátis. São milhões e milhões de músicas para você ouvir onde quiser. É TIM Pré-Top, mas pode chamar de TIM Pré-Pop, TIM Pré-Rock, TIM Pré-Funk, TIM Pré-Sertanejo, TIM Pré-Valsa, o que quiser. O estilo que você escolher. Mas sabe o que é melhor nisso tudo? É tudo isto sem descontar da sua internet, sem interromper a sua música com anúncios e sem você pagar nada mais. Com o TIM Pré-Top, a música não para e nem você. Venha logo para o TIM Pré-Top e aproveite essa super oferta 8 GB para curtir muita internet, mais ainda o WhatsApp por 15 dias por R$15. Quem compara, vem para a operadora TIM. TIM, imagine as possibilidades. Muito bem, vamos direto para a redação. É isso, Glauco, é contigo agora? Isso mesmo, sabe por quê? Porque ladrões, contrabandistas que estavam levando uma carga inusitada tiveram também um problema inusitado. Olha aí. Ixi! Dá pra ver na imagem. Este caminhão aí cheio, recheadinho de mercadoria contrabandeada. Olha aí. Olha aí, os policiais abrindo a porta desse caminhão ali, tinha caixa com não sei quantos maços de cigarro. Até porque isso está sendo calculado ainda, André. Não tiveram uma boa ideia. Pois é. Gostei. Porque tem uma caixa ali de cachaça, enfim. Eu não disse, é verdade. Bom, não sei se é, né? O fato é que aconteceu em Dom Pedrito, tá? Eles estavam nessa estrada aí e o caminhão acabou atolando. Os criminosos ainda tentaram fugir num carro que bateu num barranco. Enfim, foi uma lambança geral. A polícia conseguiu apreender toda essa mercadoria, principalmente maços de cigarro. Pela imagem a gente vê que não é pouca coisa, mas ainda está sendo contabilizada a totalidade de cigarro e também o valor que isso representa, tá? Este é o carro que eles estavam, que acabou batendo num barranco.
Quer dizer, tudo errado, do começo ao fim. O começo por fazer a coisa, né, ilegal e depois por tudo que... Olha a quantidade de trator. 4, estava contando. Isso, né? 4 Olha a mão 5, de obra para tirar esse caminhão daí. Lembrando, né, Glauco, que é o seguinte, né? A mesma história quando a gente fala das pessoas que são pegas com uma quantidade grande de dinheiro. Se você tem como comprovar aquilo, no caso do dinheiro, né, não há problema. O problema é quando a polícia pergunta de onde que vem esse dinheiro e a pessoa diz, não tem ideia, surgiu dentro do carro. Nesse caso aí, é a mesma coisa. As pessoas que vão fazer compras, né, ali na região de fronteira, elas têm que saber que existe uma quantidade limitada para de gastar em dólar, de quantidade de litros de bebida, eu não sei se são 12 litros ou algo assim, isso tem que... A internet ali tem todas as informações, então se informe. Mas eles sabem, né? É óbvio, né? Tanto é que olha só a quantidade toda. Certamente eles foram pegar uma estrada vicinal, como se dizia na minha época, e essa estrada vicinal, como tinha chovido, isso foi quando? Foi no final de semana, já tinha chovido de sexta para sábado na Estael Cias ali nessa região de Dom Pedrito, e aí o que aconteceu? Tinha mais barro do que se podia imaginar, e o caminhão ficou tão atolado, que precisou de 4, 5 tratores. Mas estava super cheio. E outra coisa, Dom Pedrito é perto da fronteira, e na fronteira o que acontece? Contrabando, né, André? A gente sabe disso. Agora a polícia foi ágil, tinha algumas informações e conseguiu pegar toda essa carga aí e apreender esse material, André. Muito bem, 12h 33 minutos. Para quem está acompanhando, tá aí mais uma. Essa foi até mais fácil para a polícia, né? Chamaram para desatolar, desenterrar um caminhão. Quando chegou lá, estava desse jeito, mais carregado e deve estar, obviamente. Quer dizer, não posso dizer obviamente porque eu não sei o peso, mas me parece que está acima da capacidade, né? Porque está muito pesado esse caminhão. Agora, para onde será que ia, hein, Glauco? Pois, boa pergunta. Agora, por ser na fronteira, provavelmente ele estava vindo, porque tem caixa de cigarro ali que não é marca vendida aqui, André. Como é que é? Tem caixa e marca de cigarro que não é vendida aqui. Então, provavelmente veio da fronteira, do outro lado, de alguma forma, sei lá como, ou já estava armazenado perto ali da fronteira mesmo, e estava vindo para consumo interno aqui no Brasil, certamente. Muito bem, 12h 34 minutos, nós tivemos aí no final de semana, entre sábado, né, madrugada de sábado para domingo, uma ocorrência muito grave, a morte de um jovem de 21 anos na Serra. O que aconteceu? Ele teria furado e furou uma barreira policial, porque recente tinha comprado um carro, um Paraty branco, né, modelo antigo, um rapaz de 21 anos, segundo a própria família, né, um guri trabalhador, não tinha passagem pela polícia, e ele furou a barreira, houve uma perseguição, resultado, levou um tiro e morreu. Agora, em que condições isso aconteceu, a gente não sabe ainda os detalhes. Agora, nós tivemos acesso, né, aos familiares desse jovem e vejam só o drama desta mãe que nem se despedir conseguiu se despedir do filho. Na quinta-feira a gente emprestou dinheiro para ele da entrada e daí comprou esse carro, tava feliz. Eu cheguei em casa no sábado, ele chegou e disse: mãe, olha, o que tu achou? Eu cortei meu cabelo, ficou bom? Deus, ficou bom. Ele está, você já volta. E foi lá e voltou de tênis novo, calça nova. Deus, que roupa é essa, filho? Eu comprei. O que tu acha dessa calça? Acho que é meio apertada. Deus, não, ficou mais bonita que as outras. Ele estava muito feliz, muito feliz. Bom, essa é a mãe. Independente dessa situação, né, Glauco? Eu acho que é... Olha aí, olha os tiros. Perseguição da Brigada Militar a este jovem que furou a barreira. E depois se compreendeu o porquê ele não tinha carteira, tinha comprado o carro, não tinha carteira. Agora, a gente, para tentar compreender um pouquinho, a gente vai ouvir o delegado Vitor Carnaúba. O delegado nos traz agora, está fazendo a investigação, nos traz outras informações, não é mesmo, delegado? Boa tarde. Bom, estamos só agora basicamente aguardando as perícias para que a gente possa confrontar com os depoimentos colhidos e também os que estão sendo colhidos, né? E também colher mais imagens, principalmente mais próximas, mais estabilizadas, né? Para que a gente possa esclarecer bem o que houve e de que forma que aconteceu. Quais os agentes realmente envolvidos, já que haviam muitos agentes no local, e se o fato realmente se deu em legítima defesa. Nosso inquérito agora busca isso, e para isso são necessárias as perícias e a oitiva das testemunhas.
Tá aí, eu acho que o delegado deixou claro, né, que ainda aguarda uma série de perícias, porque para se compreender se os tiros vieram antes da batida do carro ou depois. Tá? Então isso é normal no processo de investigação. Né, André? Sim, porque pelo que eu li, tá, que eu li ontem ainda, era de que o jovem, esse bateu o carro, que é esse momento ali, aparece no cantinho. Volta ali um pouquinho, vamos mostrar onde é que o carro tá batido aqui, ó, bem no canto, ó, tá aí o carro vindo no detalhe, os tiros, né, vários tiros, isso a imagem mostra, e o carro vai bater, olha aí, ó, aí vem a Paraty e ele bate nesse muro aqui, ó, bateu aqui, ó, tá aqui o carro, tá bom? Você consegue perceber? Aqui, ó, tá aqui o carro, tá aqui, ó. A gente tá tentando achar o melhor ângulo. Tá ruim pra parar. Tá, mas aqui assim, ó. Só aqui é bem no canto aqui à direita, né, atrás desse poste aqui, ó. Isto, aqui, ó. A gente consegue ver. Deixa eu... Aqui, assim, tá bom? Aqui, assim, tá. A gente tá ajustando aqui no estúdio para poder mostrar aonde aparece o carro. Me parece que sim. Aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui atrás do poste, aqui, ó. É a traseira da Paraty, tá? Não, ficou ruim, mas deu para mostrar bem para as pessoas. Então, o que acontece? A alegação, eu não sei se um ou mais policiais, é de que depois de bater, ele tentou dar ré e jogar o carro contra um policial. E aí, então, que por legítima defesa teria sido disparado. E é isso que está sendo investigado, porque a gente percebe os tiros antes. Então, é isso que nos disse o delegado, Carnaúba, que precisa de algumas perícias, né? Ouvir outras versões da polícia para conseguir esclarecer. Agora, uma coisa é certa, em qualquer situação, Glauco, se preserva a vida da pessoa, ela estando errada ou não, furou barreira, não furou, tem que se preservar. Até por isso tem um protocolo, né? Exatamente. De abordagem. Exatamente. E por que isso? Eu não estou aqui... A André está defendendo que não estou defendendo que fure barreira em hipótese alguma. É que um erro não pode justificar outro, né? Exatamente. E então é por isso que as coisas têm que ser muito bem claras. Sei lá, alguma situação, por exemplo, né, Glauco, alguém que pode não se dar conta, né? Que esteja ali numa perseguição, não sei, estou aqui trazendo hipóteses. Então, sempre a vida ela deve ser preservada. E é isso que faz agora a Polícia Civil através dessa investigação. Isso aconteceu na madrugada de sábado para domingo, em Caxias do Sul, com a morte desse jovem de 21 anos. A polícia, portanto, segue aí aguardando laudos para concluir a investigação. Jovem que era trabalhador, não tinha passagem pela polícia, recém tinha comprado o carro, mas não parou na barreira policial porque ele não tinha a carteira de habilitação. Agora, faltando 20 minutos para 1h da tarde. Que tempos confusos nós estamos vivendo, não é verdade, meus amigos? Temperatura instável, notícias que nos assustam, cada dia algo diferente. Mas são nessas situações que você precisa estar seguro. E estar seguro é estar de bem com a sua saúde. É por isso que o Plano de Saúde da IBCM oferece diversas especialidades médicas, além de odontologia, terapias e fisioterapia. O valor é o melhor do mercado, sem coparticipação, e o valor não muda de acordo com a idade. Previna-se e curta a vida com a tranquilidade de estar cuidando da sua saúde e da saúde da sua família. Ligue 0800 647 5511, está aqui na tela, ou chama no WhatsApp que está aparecendo aqui para vocês e conheçam mais a respeito da IBCM, para saber o que a IBCM tem para oferecer a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e também estadual. Agora a hora certinha, meio-dia, 41 minutos, 19 graus é a temperatura. Está na hora do esporte? Gente, final de semana agitado no futebol, tem de tudo, tem campeão, tem fiasco e denúncias. Jeremias Werneck entra em campo, Jeremias Glauco Paza já está em campo, a bola é com vocês porque assunto não falta. Não dá nem para abanar hoje, né? Não dá nem para fazer assim, senão... Já sai falando. Vai indicar com os caras. Não aí, né, provoca, Glauco? Rapaz. Olha, tanta coisa para falar. Vamos começar falando em seleção... Não, é que tem título do Grêmio... Não, mas vamos começar falando então da crise, é muita coisa. Vamos começar falando do 5-1, Jeremias. Eu tenho uma boa notícia. Não é todo dia. Opa! Tem uma boa notícia. Anularam os 5 gols? Não, o jogo já terminou. Pô. Não, a gente brinca, mas a coisa é muito séria. Que fiasco! Que horror! Um jogador expulso ainda, aquela entrada do Pedro Henrique, né? Mas não justifica. 5-1, o que aconteceu, hein, Jeremias?
Como diria o meu avô, que tendel que eles arrumaram lá em Fortaleza, hein? Não tem explicação, cara. Por mais que tivesse poupado... Aliás, poupou demais. Essa é a minha opinião, tá? Mas assim, não é novidade. Tanto o Inter quanto o Grêmio, às vezes, resolvem poupar e é aquela coisa. Mas os jogadores ou não entenderam o técnico, ou o técnico não entende os jogadores. O que está acontecendo? 5 é demais, Jeremias. Assim, Glauco, o Inter já perdeu nessa temporada e, em certa medida, teve gente que concordou, eu também. Perdeu por altitude, perdeu por gramado. Agora, essa derrota é da ideia. E quando a ideia do Ramires perde, aí é muito sintomático. Tomar 5 não é algo comum. Tomar 5 com um gol desses aí, olha o que o Zé Gabriel fez. Não, isso também não é comum. Esse aí eu faria. O problema é que eu não jogo nada e eu achava que o Zé Gabriel fosse melhor que isso. E assim, ó, tem muitas mensagens nesse 5-1, né? Tem muita coisa aí no meio desses 5 gols. Poderia ter sido mais, hein? O Marcelo Lomba foi o cara, né? E o Fortaleza parou. Faz 4-0. Sim, olha o gol do 3-0. É treino, né? Não dá, gol de lateral. Aí 4-0. A ideia do Ramires perdeu. E o Inter já voltou para Porto Alegre, tá? Só que esse jogo veio junto na bagagem, isso não sai da cabeça do torcedor do Inter. O Colorado que está nos vendo agora deve estar querendo dar um soco na TV, né? Meu Deus. Vendo tudo isso de novo, é um absurdo. E se o Ramires já tinha perdido muitos torcedores, a paciência de muitos torcedores com o Ramires tinha ido embora, muita gente dentro do Inter já não tem paciência com o Ramires. Tá, mas aí eu te pergunto o seguinte, dentro do Inter tem já corneta, tem fogo amigo, mas tem alguém que garantiu o Ramires, apesar da vergonha. Vamos olhar com calma. Vamos ouvir com calma vamos ouvir. O que diz o dirigente do Inter. Olha aí. Vice de futebol. Eu, seguramente, é a maior vergonha que eu passei na história internacional como dirigente. Não me lembro de ter passado por outra. Quero pedir desculpas para a torcida, para os associados, para as associadas, por essa derrota de hoje, uma derrota que envergonha os colorados. Miguel tem nosso respaldo, tem trabalhado diuturnamente para implementar o modelo de jogo proposto, tem trabalhado junto com os atletas, junto conosco, buscando soluções para o elenco, buscando soluções técnicas e táticas para o time. E hoje, realmente, foi um baque muito grande, mas o trabalho vai continuar. Explica, mas não justifica, e tem protesto, logicamente, não só nas redes sociais. Olha a chegada do Inter em Porto Alegre. Ô, Jeremias, no aeroporto foi grande a reclamação, embora não fosse grande o número de torcedores. A gente até entende, né? Nem é para ir no aeroporto. Olha os brigadianos ali, ó. Não, o segurança teve um horror de trabalho ali, o técnico foi muito cobrado. Marcelo Lomba, Miguel Ángel Ramírez e o Moisés, os mais cobrados, tá? Glauco, eu vou te dar uma informação, tá? Opa! Agora de tarde, o Inter vai treinar às 4 horas. E antes desse treino, vai haver uma reunião dos dirigentes do Inter com o Ramires. Essa reunião é para o Inter tentar encontrar uma solução. Porque o Inter já chegou à conclusão que a ideia 100% do Ramires não dá. Ele vai ter que adaptar aí alguma coisa, tá? Se ele topar, ele fica e joga contra o Vitória quinta-feira, Copa do Brasil. Se ele não topar, aí nós vamos ter que ver o que vai acontecer. Agora, reclamação, corneta, é típica depois que um time perde. Agora, reclamação e corneta, digamos assim, do Dunga não é todo dia. Verdade. Olha o que o Dunga falou em rede social e até em áudio que ele mandou aí para um grupo de amigos. Dá para ouvir aqui o que o Dunga falou a respeito do técnico do Inter? Vamos lá, então. Mas independente da qualidade dele, se ele é bom, se ele é ruim, ele como professor, ele tinha que respeitar a história e o país que abriu as portas para ele. E vir dizer que está tudo errado. Então diz para nós, o campeonato, muitos jogos, é só para ele, para os outros treinadores brasileiros não é. Pros outros, não tem esse problema. Mas, vamos agora um pouquinho mais forte. Com o Abel, o Edenilson jogou muito. Com o Abel, o Yuri foi goleador. Com o Abel, o Patrick jogava muito. Com o Abel, o Cuesta jogava muito, era o melhor zagueiro do Brasil.
Yuri era o artilheiro. Nem Agora 30 todos esses segundos pra jogadores não estão comentar e vai em jogando. frente. Não adianta tu falar em Ferrari se tu não sabe dirigir a Ferrari. Bom, não tem o que dizer, né? A reclamação tá aí, explícita, né, Jeremias? Que porrada, hein? Um carrinho ao estilo Dunga, tá bom? Vamos falar agora de seleção brasileira, hein? Não, já tá mostrando... Não, calma. Seleção brasileira que tá em Porto Alegre, tá? Ainda treinou hoje pela manhã ali no CT do Inter, mas nem tudo é paz também, porque tem a questão dentro de campo, que tá muito bem, obrigado. O Brasil venceu o Equador, né? 2-0 no Beira-Rio, sexta-feira à noite. Não foi lá uma grande atuação, né, Jeremias? Não. Mas ganhou. Eu te dizer que eu dei uma cochilada ali no primeiro tempo. Pelo horário, sexta-feira, né? Mas ganhou. 100% de aproveitamento. Uma vitória importante para ver se o campo ajuda fora de campo, né? Pois é, fora de campo é outro problema. O presidente da CBF está afastado pela Comissão de Ética da Confederação Brasileira de Futebol. Ele é acusado de assédio e isso está pegando muito mal, GG. As acusações, elas são fortes, os registros que uma funcionária da CBF apresentou, eles são muito fortes e o presidente está afastado por 30 dias para se defender nesse processo interno. E a informação de agora pela manhã é que a CBF, sem o Rogério Caboclo, garante que o Tite fica, o Tite não sai. E os jogadores da seleção brasileira, que na semana passada tinham indicado que não jogariam a Copa América, agora eles preparam um anúncio dizendo que são contra a competição, mas que eles vão jogar a competição. Ou seja, vão seguir o que está programado. Essa que é a verdade. Agora vamos falar um pouco de Grêmio. A seleção. O Grêmio jogou também, Só para terminar, a seleção está viajando hoje, o jogo é amanhã, tá? Pelas eliminatórias. Agora o Grêmio, olha aí, ó. Mais um título, Recopa Gaúcha. O que dizer, GG? O Gui Azevedo. Olha o Zezinho aí, ó. Zezinho, querido. 48 anos de Grêmio. Massagista. Ele ficou um ano afastado, grupo de risco, e aí ele voltou e o Jeromel convidou ele para levantar a taça. É uma taça que vai pro armário, mas é muito mais para dar oportunidade para os guris e para o Zezinho, uma justa homenagem a todos aqueles invisíveis, né, que a gente não vê. É legal isso aí. Mas depois, no final do ano, sempre vai ter alguém da imprensa que vai perguntar e vão dizer assim, não, mas nós ganhamos o título da Recopa. Essa hora serve. Para terminar, olha, teve volta do Alfredo Jaconi, estádio do Juventude, a Série A do Brasileiro. Pouca coisa deu para ver, GG. Inclusive, pouco futebol do Juventude. 3-0 Atlético, hein? O que deu para ver é melhor não ter visto, né? 3-0 pro Furacão. O Juventude vai ter muitos problemas para se manter na Série A, né? É outra competição, é outro patamar. É o corta-luz ali. Não, ele furou Nicão fez o gol. 3-0, então. Essa foi a estreia em casa do Juventude, o Ju que havia empatado fora. GG, vamos acompanhar no decorrer do período, tá? Notícias tanto de Inter, ou principalmente de Inter, de seleção, e mantém a gente a par, tá bom? A segunda-feira vai ser quente no Beira-Rio. Quente nada, tá? Um baita de um frio, tem vento, tá? Enlouqueceu. Chama o Estael, tira esse guri daí. Em princípio ele vai ficar, em princípio ele vai ficar, mas... vamos esperar pra ver. Tá em fogo brando o... 5 muito? Tava a frase ali. Não dá pra dar oi, não dá pra dar tchau hoje. O André, que é cozinheiro, ele sabe o que é ficar em fogo brando. É como tá o técnico do Inter. Tá fogo brando tomou 5, já tá fogo alto, rapaz. Banho-maria. Banho-maria já foi há horas. Vai queimar esse arroz aí. Muito bem, faltando 10:01. A gente vai para um rápido intervalo. E na volta tem a previsão do tempo para os próximos dias. Eu já posso antecipar só uma manchete. Vai ter umidade. E a gente vê que agora, imagem ao vivo da Orla do Guaíba, muitas nuvens sobre a capital. O intervalo é rapidinho, tá? E a gente já volta. Estamos de volta com o SBT Rio Grande. Agora começa a chover em Porto Alegre, uma chuva fraca, né? Informação que nos chega, 19 graus é a temperatura. Imagens ao vivo da Orla do Guaíba. Daqui a pouco a Estael vai atualizar sobre o tempo durante esta semana. Bom, o sábado e domingo foram muito agitados em Caxias do Sul, né? Na Serra. Nós mostramos aí 2 casos de muita repercussão. O primeiro caso, que a gente... Esse é o agente penitenciário que foi morto. Ele foi morto durante o resgate, né? O resgate de um preso. Mas teve um outro caso que eu queria mostrar, o do jovem de 21 anos, só para atualizar algumas informações e até para especificar melhor da perseguição, Glauco. Isso foi numa operação dispersão, que o jovem de 21 anos morreu
Tá aí, ó, ele tinha recém comprado uma Paraty, estavam com outros amigos dentro do carro, os amigos pediram pare nessa blitz, blitz chamada dispersão, justamente para evitar, né, que as pessoas fiquem circulando devido à pandemia. E aí, isso aconteceu no bairro São Jorge, houve essa perseguição, mas começou com a Guarda Municipal. Eu falei Brigada Militar, só queria fazer essa correção. Parece que está sendo investigado também se depois a Brigada Militar deu apoio, mas foi com a Guarda Municipal. E é isso que está sendo investigado, em que condições que os tiros foram disparados, porque a Guarda disse que atirou contra os pneus, mas o rapaz teve um tiro na cabeça. E é isso que está sendo, portanto, investigado, a morte desse jovem de 21 anos que fugiu, não quis parar nesta barreira lá em Caxias do Sul. E aí o outro caso, que foi desta madrugada, 3 horas da manhã, o resgate de um preso que se dirigiu, né, foi levado, escoltado por 2 agentes da penitenciária, foi cerca de 50 quilômetros de distância, levado à unidade de pronto atendimento, zona norte de Caxias, e aí ele foi resgatado por 3 comparsas. O resultado do que aconteceu: um agente penitenciário morto, outro agente penitenciário gravemente ferido, que estava sendo operado há pouco. E, segundo a SUSEP, 2 enfermeiras e um funcionário do posto da área de segurança feridos sem tanta gravidade. Sobre este assunto, delegado Kleber Lima, responsável pela investigação deste resgate, deste homem que estava preso lá na Serra, a gente vai conversar. Delegado Kleber, o senhor me escuta bem? Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, escuto bem, sim. Delegado, o que o senhor tem já adiantado aí, atualizado para a gente sobre esses homens? São muitas questões que nós queremos saber, mas eles já foram encontrados, são 5, né? Porque, aliás, são 4, é o motorista mais 3, aí 4 num carro, e o que fugiu, então é o 5º. Algum deles já foi localizado, delegado? Não, ainda não foram localizados e a polícia acaba de descobrir o local onde estão as armas e onde eles estavam alojados aqui em Caxias do Sul. Tá? É uma informação de agora, as nossas equipes estão na rua para tentar identificar quem é essa organização criminosa responsável por esse ato extremamente violento na madrugada de hoje. Agora, delegado, para quem não acompanhou, isso era um preso que estava distante cerca de 50 quilômetros, né, num presídio que é lá no limite com São Francisco de Paula. Então, a pergunta que a gente faz: o que aconteceu com este preso que foi levado para atendimento durante a madrugada? O que é que ele tinha, o que é que ele apresentava, qual era a urgência disso? Porque, na verdade, parece que tudo foi muito bem organizado, né? Inclusive de dentro do presídio, porque se tinham todas as informações. Não, com certeza toda foi uma fuga bem orquestrada, organizada, com a comunicação de dentro do presídio para fora. E esse indivíduo alegou que estava com uma crise renal, pelos relatos que nos chegaram, e que deveria ter, então, um atendimento médico adequado, já que ele está sob custódia do Estado. 5 minutos depois de ele chegar a essa unidade de pronto atendimento, esses criminosos adentraram ali com armas de grosso calibre para fazer o resgate. Houve uma reação forte por parte dos agentes penitenciários, um deles, inclusive, infelizmente, veio ao óbito, e os indivíduos acabaram fugindo. Na fuga, esse criminoso que ia ser resgatado acabou matando um agente penitenciário, utilizando a arma do outro colega que estava no chão, que estava ferido, e acabou levando também uma moça que estava com o pai em atendimento e fugindo no carro dela, em direção à Farroupilha. Certo. Meu colega Lucas tem uma pergunta para o senhor. Lucas. Oi, delegado, boa tarde, obrigado por nos atender. Quem era esse criminoso? Ele estava detido por qual motivo? É vinculado a alguma facção? E também, só uma informação também para a gente confirmar, sabe se ele ficou ferido nesse confronto? Possivelmente está ferido? Vamos começar pela última pergunta. Ficou ferido no ombro. Pelo que consta na troca de tiros, tomou um tiro no ombro. Tá. Segunda informação, é indivíduo faccionado, é de facção que opera na região metropolitana e está se espalhando pelo interior do Estado. É indivíduo de facção e tem um histórico de crimes graves, tanto
na região do litoral, Torres, por roubo de veículos, receptação, e também foi preso na região de Lajeado com 840 quilos de drogas. Muito bem, a gente sabe que o senhor tem compromisso, eu quero agradecer que o senhor tenha nos atendido, o delegado Kleber Lima, que segue nessa investigação. Lamentamos muito a morte do seu colega e que um agente que foi morto e o outro que ficou gravemente ferido, inclusive sendo operado. Então a gente agradece mais uma vez. Só se o senhor puder confirmar, foi o local que foi encontradas as armas usadas, foram 3 fuzis, é isso? Isso foi encontrado em Caxias mesmo? Em Caxias, no bairro Pioneiro. Inclusive, estou deslocando para lá agora. É o que nós temos de equipe e providenciando que se faça perícia no local. E aí foi encontrada armas, mais algum material usado por eles? Isso que a gente vai averiguar agora em loco. E algum... Bom, detalhes a gente também não vai... Mas certamente a polícia já está lá, né? Cedo ainda. Tá certo, tá bem. Não, eu queria perguntar se era numa casa ou se é em rua, mas também não vamos aí também... Era uma casa. Que servia de... Tá certo, muito bem. Delegado Kleber Lima, lá de Caxias do Sul, obrigado por nos atender, um bom trabalho para o senhor e nós lamentamos aí a morte deste agente penitenciário e torcendo para que o outro agente se recupere. Lembrando que a SUSEP disse que 2 enfermeiras ficaram levemente feridas e um segurança. E que bom que eles estão bem, mas isso precisa ser investigado. Quer dizer, essa nossa situação dos presídios, né, em que teve uma crise renal de madrugada, precisou ser escoltado por 2 agentes, foram lá e conseguiram resgatá-lo, este homem criminoso, né, poderoso. Muito bem. 1h02, 19 graus a temperatura. Começa a chuva em Porto Alegre agora. Antes estava calor, Estael. Estava calor, eu estava até sem meu casaco, depois começou a ficar frio. Quer dizer, me parece que está entrando naquela tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe... É isso aí mesmo, Estael? É isso aí, até porque sábado a gente teve um calor histórico. Mas o que era aquilo? 31 graus e meio, situação rara no mês de junho, porque olha, fazia muito tempo que a gente não registrava um valor tão alto. E agora 19 graus, a gente vai ter o que essa semana? Porque a gente vê que a Orla do Guaíba está coberta de nuvens. Sim, acho que a gente tem imagem agora mostrando ali a Orla do Guaíba, que é um exemplo do que a gente tem em boa parte do estado. A única exceção extremo sul, Campanha, onde teve frio, quase 4 graus lá em Erval e Bagé. A gente vê que a imagem de satélite, toda essa área em branco aqui significa que tem nuvens. A única exceção realmente bem no extremo sul do estado. Muita umidade, muitas nuvens. Tem essa frente aqui que já está chegando a São Paulo, mas que ajuda a trazer essas nuvens para o Rio Grande do Sul. E isso é o que nós temos aí durante a semana. É muita umidade, não necessariamente chuva, mas as nuvens presentes, a umidade muito alta. E a temperatura, André, aí dá uma estabilizada. Ela fica amena pelo menos até a quinta-feira. O primeiro mapa de chuva, se a gente puder voltar ali, que me preocupa. Porque hoje a instabilidade é fraca. É garoa, chuvisqueira, umidade. Amanhã a chuva se espalha, pode chover forte em qualquer parte do estado, mas são períodos curtos em que a chuva se espalha. Então, uma terça-feira de temperatura amena, a chuva se espalhando. A gente tem aqui a soma da chuva até a quarta-feira. Então a gente vê que está bem colorido o mapa, que significa que a chuva não é parelha. Alguns pontos concentram volumes maiores, outros menores. Em azul, a chuva fraca, em vermelho, volumes mais altos de precipitação. E no norte, que está precisando lá de chuva? Pouca chuva ali na divisa com Santa Catarina. Então, um alerta importante. Litoral norte gaúcho, entre terça e quarta-feira, bastante chuva, acumulados que podem ser altos, região de Torres, região de Capão da Canoa, essa região aqui, extremo norte, região dos Aparados e Campos de Cima da Serra, também com volumes altos de precipitação que pode trazer transtornos, Costa Doce, litoral e até mesmo alguns pontos da Grande Porto Alegre, porque amanhã a chuva se espalha, na quarta-feira ela fica mais concentrada justamente entre a Costa Doce, litoral, Grande Porto Alegre e Zona Sul. No próximo mapa eu vou mostrar um outro dado importante dessa semana, que é o vento. O vento ele se intensifica e fica constante, principalmente nas áreas do litoral. Então, atenção, litoral, Costa Doce, aqui Serra Sudeste, Zona Sul e até mesmo pontos da Grande Porto Alegre. Final da terça-feira, quarta e quinta, com bastante vento, vento persistente em toda essa faixa. Interior, situação tranquila em relação ao vento. Quarta-feira também em relação à chuva. A preocupação é centro, leste e sul e parte do norte, que pode ter uma instabilidade maior. Então, em geral, uma semana que vai ter muita umidade, André, até a quinta-feira. Chuva forte amanhã e ainda em parte da quarta-feira.
E aí, na sexta, vem uma queda forte da temperatura que ajuda a afastar essa umidade, as nuvens. E aí, toda a roupa acumulada da semana, vocês esperem aí que na sexta-feira o sol aparece e dá para lavar. E aí vem o frio. Afinal, estamos já no mês que marca, né, o início do inverno. Então, não tem jeito. Vem frio mesmo. Inverno com aquele calor todo no sábado. No sábado. Que coisa. Suador de parede. Sim, o sábado foi só para a gente lembrar um pouquinho aí do que é o verão, porque agora a gente começa a ter esses períodos mais gelados. Então, sexta-feira, tempo seco e aí o sol aparece. Mas até lá, muita umidade e esse vai e vem da chuva aí com a temperatura que dá uma estabilizada e fica amena. Muito bem. Então tá certo? A volta quando aqui com a gente? Hoje à tarde aqui a gente tem 20 graus em Santa tem o Rosa, estado ainda para 17 mostrar, em Santa Maria, 19 em Novo Hamburgo, 16 em Caxias do Sul, 18 lá em Uruguaiana com sol. Tá certo. Muito bem. Agora chegou a hora de mostrar o cãozinho? É isso? Ou tem mais um minuto para Estael? Hein? Acho que vamos pro Estael. Estael, fica aqui. Olha só olha que cão safado. Isso veio lá de Erechim. A gente até agradece o pessoal do Mercado LS. Bairro Copas Verdes. Olha o que fez esse cão. Ladrão de comida. Hein, ô Glauco? Pois é, mas tava com fome, né, André? Aí ele leva, aí tem uma outra imagem, vai aparecer outra imagem, porque ele pega, tem uma outra imagem do lado de fora, porque ele sai correndo, ele todo atrapalhado. Olha, observada ali, ele deixa cair, ó, ele fica, ó, só de olho. Mas ele também disfarça, só ele tá vendo muito exemplo mal por aí. Aí ele deixou cair no meio da rua, acho que a gente não tem essa imagem, mas eu vou narrar. Ele deixa cair no meio da rua, aí ele se atrapalha, pega e se vai embora. E ali era a dona do mercadinho, a proprietária do mercado que vai atrás dele. Bom, isso foi no domingo. O que ele fez quarta-feira? Voltou no mercado. Botou a cabecinha pra dentro, olhou, baixou, ficou envergonhado e se foi embora. Bateu consciência. Tu é maldoso, ele foi pagar, rapaz. Aí a Sandra Mara Schels que foi lá e presenteou, porque ele tem cuidadores. Aí eles deram um pacote de comida pra ele especial, pra ele não ter que ficar fazendo isso por aí, dando um bom exemplo. Bolsacão ele recebe. Bolsacão. Muito bem, 1h07 ficando por aqui. Obrigado, Estael. A gente se encontra, portanto, amanhã a partir das 11h30. Hoje às 19h20, segunda edição. Obrigado pela companhia. Até amanhã.